Agora você falou, você vai ter que entregar, agora o feitinho. Cara, hoje eu tava gravando uns programas para rádio lá, para a Rádio Mundial, e que a gente vai para o Egito, tem que deixar os programas bonitinhos lá. Eu tava falando hoje sobre a descoberta dos papiros mágicos gregos, que ali a gente tem uma ideia do que os egípcios faziam de magia no dia a dia. Pois Eles, é, pois é. eles tinham um grimório ali, papiro pronto já, que a pessoa só precisava colocar o nome dela e aí a magia já estava feita, porque já tinha toda a magia descrita. Eles eram muito mágicos, né? A Reca era um lance ali do dia a dia dos caras, não tinha separação. Ah, vou vender, vou fazer um negocinho. Eles deviam ser um povo extremamente supersticioso, né? Em tudo, em todos os períodos. Isso que é curioso. Porque se você for ver, qual que é o texto religioso mais antigo da história da humanidade? Não é a Bíblia, não é o Corão, não é os Upanishads, não o Ramayana, não é nada disso. É o texto das pirâmides, é o texto, o corpus religioso mais antigo. Não estou falando texto religioso curtinho, você tem na Suméria, você tem no próprio Egito, coisas mais antigas. Mas um corpus sistematizado, que tem uma coerência, que tem uma sequência, que tem uma lógica, que apresenta noções de cosmogonia e também do funcionamento das coisas, é o texto das pirâmides. E o texto das pirâmides é magia do começo ao fim. O livro Uhum. dos mortos é magia do começo ao fim. Os textos dos caixões são magia. Tudo que você for ver ali, religioso, é inseparável à magia. Até a oração para os egípcios é um ato mágico. Então você faz uma oração, os papiros mágicos gregos, eles já são de uma época mais tardia, então você tem um monte de influência. E é engraçado, que os papiros mágicos gregos tem até Jeová no meio da. Você tem lá 30 deuses e cita Jeová no meio, entendeu? Isso é animal, isso é animal. Você tá lá fazendo uma magia, vou fazer uma magia aqui. Aí fui ler um dos pergaminhos, cara, tá lá Jeová, Hecate, Ereshkigal, Inanna, Osíris, Isis, São Miguel, tudo no mesmo magia. Falei, mano, e a galera hoje fica falando de choque de egrégor. Os egípcios não estavam nem aí com isso. Cara, Eu vou pedir para todo mundo, se alguém me atender, tá valendo. é que assim, nós temos que entender que uma coisa é a magia popular, outra coisa é a magia dos templos. A magia Uhum. dos templos era mais, essa palavra é ruim, mas entre aspas, pura. No sentido assim, você tem lá o templo de Amon, você vai fazer as magias voltadas àquela egrégora, aquele estudo. Aí você não vai chegar lá com, sei lá, com Jeová, até porque Jeová é bem mais tardio, né? É, mas você não vai chegar lá com uma divindade exógena àquele contexto e invocar ali. Agora, na magia popular, não. Na magia popular é aquela coisa, salve-se quem puder, né? Eu me lembro que tinha um personagem, uma das novelas das sete, né? Eu nunca fui muito de novela, mas eu lembro dessa cena, né? Ele pegava, ele invocava lá São Januário, São Jorge, tudo quanto é santo, que é nome de time de futebol, cara. Eu morri de rir, porque é a sabedoria popular, é mais ou menos isso, né? Então, no caso dos egípcios, o que acontece? Você está sob influência de um monte de cultura e você não tem como instruir aquele povo de que isso é tal purismo, isso é tal coisa. Isso tinha em quem? Tinha nos templos, porque aí nos templos você era doutrinado, você entrava para um sistema iniciado, para um sistema mágico, você passava por graus. E Léo, como vocês vão lá para os templos, eu quero que você se atente num negócio legal. Assim, para você entender como é que era o sistema de graus do Egito, veja como é que é as câmaras dos templos. Então, cada sala, né, cada pilono, cada parte, era uma classe, uma determinada categoria de sacerdote que entrava. Tanto que no Sanctum Sanctorum só entrava o sumo sacerdote e o faraó. E talvez ali um grupo muito seleto de altos sacerdotes. Na Câmara anterior, você tinha uma cúpula ali que entrava. Então, é muito parecido com os graus das ordens que a gente tem atualmente. Então por exemplo, vamos pegar um rito escocês da maçonaria. Se você está no 1, 2 e 3, você frequenta a loja simbólica. Você vai no Uhum. 4, 14, você vai para a loja de perfeição. Quem é da simbólica, mas ainda não chegou nesses graus, não pode ir para lá. Né? Você vai por 15 ou 18, você vai no capítulo Rosa Cruz, por aí vai. É o mesmo conceito. Então, assim, um sacerdote, ele seguiu uma carreira, ele só podia ter acesso a determinada parte do tempo, a determinado conhecimento, a partir do momento em que ele galgasse aquele grau, aquele degrau. É o mesmo conceito que até hoje as ordens usam.
Então, não que eu esteja dizendo que tudo veio de lá, que existe uma difusão desse conhecimento iniciático, mas o Egito antigo era totalmente iniciático. E a dramatização de rituais, a teatralização desses rituais, tudo isso, Léo, era feito no cotidiano por eles. É incrível, né, cara? Incrível. Eu acho que até esse é um dos motivos que a gente tem tanta fascinação pela cultura egípcia, né? Claro, as grandes construções, mas também o que era uma cultura refinada, né? Quanto mais a gente estuda sobre eles, mais a gente vê o refinamento da cultura. Uma cultura refinada religiosamente, uma cultura refinada socialmente, né? Já tem a ideia de pagar os trabalhadores com cerveja, né? Porque a cerveja era um purificador da água potável que era difícil de conseguir, então você entregava já para a população algo que era super valioso, porque ajudava a tornar a água potável, e aí você trocava com outras coisas, e aí tinha um período que tinha que esperar a cheia do Nilo baixar, porque tinha que esperar baixar para poder plantar. E aí, como estava cheio, era fácil transportar pedra boiando pelos rios. Então, vamos construir templo. Cara, os caras eram claro, né, uma civilização que teve 5.000 anos aí, né? Se a gente for contar tudo, e tiveram muito tempo para se desenvolver, mas incrível, né? De pensar. Esse lance da diorita, eu não sabia, eu vi lá. O Mohamed mostrou para a gente uma estátua de diorita, que é uma pedra super dura, ela é quase tão dura quanto o diamante, e era isso que eles usavam para esculpir o calcário, que é uma pedra considerada macia, né? Então, pô, aí ele falou, a única coisa que a gente não sabe direito ainda é como eles esculpiram essa estátua de Horus de diorita, que provavelmente eles tiveram que usar alguma coisa mais dura que um diamante, por exemplo. Mas pode ser, né? Pode ser, ou aí que tá os mistérios, porque você pegar e dizer, foi simplesmente raio laser, uma tecnologia avançada, cara, isso não faz sentido, sabe por quê? Porque para você chegar à tecnologia do raio laser, você tem que ter passado por uma série de etapas, a revolução industrial, a geração de eletricidade, a condensação da luz. Então, você tem toda uma curva tecnológica que simplesmente não existe registro material. Então, você não chega a ter o raio laser a partir do nada, a partir de pedra. Porque para você supor que é isso, você teria que ter um registro dessas coisas. E também, da mesma forma, aquelas maluquices do tipo, faziam com o poder da mente. Cara, então faça, né? Eu tô dando esse desafio. Se você acredita que dá para levitar pedra com o poder da mente, faça, grave, filme e mostre para a gente, que a gente muda toda a teoria. Aqui tem aquela teoria nova, né, Léo? Do povo que fala que as pirâmides eram usina de geração de energia. Cara, assim, eu digo uma coisa muito simples. Você faz uma usina para gerar energia quando você tem uma demanda por energia. Quando você tem aparelhos, você tem eletrodomésticos, você tem coisas que você liga na tomada. Os egípcios não tinham isso. Então, para que eles vão fazer uma usina de geração de energia? É um anacronismo muito. Que nem outro dia eu vi, tem uma menina aí que tem um canal no YouTube conspiracionista ao extremo. Ela foi lá para o Egito, ela se filmou entrando dentro das pirâmides. Eu vi e aí isso. Você viu isso, né? Eu vi, Ela falou: infelizmente. gente, as pirâmides não são tumbas. Eu estive lá, eu vi. Cara, e daí você viu? Só que você viu com o seu olhar viciado. É que nem o povo que olha ali para Marte e vê o rosto de Jesus, né? É a famosa pareidolia, porque você pode olhar para uma forma. Vocês vão para Abidos, não vão? Vamos. Então, Lá mostra tem lá o helicóptero. Cara, isso a gente já explicou, né? Colocou da Uma outra vez. sobreposição de hieróglifo, né? As pessoas iam escrevendo e raspando. O Mohamed mostrou para a gente lá em Karnak uma dessas sobreposições. E a gente agora vai para Abidos e Dendera, que a gente não foi da outra vez. E, cara, como a galera quer viajar nisso, né? De querer mesmo. Eu vi esses vídeos, e assim, cara, tive lá, né? Você teve lá, você estuda isso, você é arqueólogo. Dá uma tristeza, né? De olhar, ver isso e falar. Que você vê que no Cara, fundo a pessoa não acredita. Mas ela está fazendo aquilo porque aquilo é sensacionalista não, demais, né? que ela dá clickbait, exatamente, exatamente. Teve outro dia, né, uma mulher ali que também fez, não estava lá, né? Alguém compartilhou
como é que foi a história lá sobre a lâmpada de Dendeira? Que não é lâmpada, são duas serpentes em volta de um cartucho, não tem nada a ver com lâmpada, né? Aí ela estava falando da tecnologia avançada dos extraterrestres. Ela, gente, vocês não sabem ler os hieróglifos, vocês não sabem o que está escrito lá, mas lá está escrito que os extraterrestres vieram, estabeleceram. Cara, não está escrito nada disso, Léo. Eu leio hieróglifo, cara. Eu levei o povo lá, a gente fica traduzindo os textos lá. Lá tem hinos religiosos, lá tem rituais, lá tem feitos dos reis, lá tem a Dendeira é muito legal, tem muita coisa de estudo sobre o céu, sobre o zodíaco, sobre as estrelas, sobre o movimento dos astros. É isso que tem em Dendeira, não tem nada de extraterrestre. Não tem nada de que, sabe? Como é uma coisa seguinte, né? Sabe, terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Então, o que acontece? Quase ninguém lê hieróglifo, aí uma pessoa que não lê e fala que leu, ela pega e engana. É que nem aquele Zecaria Sitchin, sabe aquele picareta? Aquele cara, ele não sabia ler cuneiforme. Só que na época não tinha internet. Então ele falava que traduziu o cuneiforme. Cara, não foi do cuneiforme que ele tirou, foi de outra coisa começada com a mesma sílaba. Com a mesma sílaba, entendeu? Porque não tem nada de clonagem de extraterrestre que veio, engravidou macaco. Que isso, cara? O cara tirou isso aí, inventou essa história, e um monte de gente levou essa palhaçada a sério.